Olá pessoal, aqui é o professor Gerardo e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo a respeito da chegada dos portugueses ao Brasil. Já passei para vocês em aulas anteriores a respeito do período das grandes navegações e do período da expansão comercial entre Europa, principalmente Portugal e Espanha, que eram os países potências na época, né? Nós estamos aqui falando do período de final de 1400 e início de 1500. Então foi um período em que esses dois países começaram a comercializar muito, ou seja, comprar produtos em outros países, principalmente na Índia, e vender na Europa por preços bem maiores do que os preços com o que eles adquiriram os produtos, tá bom? E então foi nesse período que os portugueses chegaram aqui ao Brasil, porque o Dom Manuel, que era o rei de Portugal na época, ele ordenou uma expedição a Calicut. Calicut é uma cidade que fica na Índia, então o rei de Portugal ordenou essa expedição a Calicut, a fim de estabelecer lá na Índia feitorias, instalar feitorias lá na Índia e estabelecer esse comércio de especiarias, cravo, canela, pimenta, tecido de seda, porcelanas e outros produtos que a Europa tinha muito interesse. Então, ele organizou essa expedição e deu o comando dessa expedição a Pedro Álvares Cabral, né? E então eles vieram, né, de Portugal com destino à Índia. Eram 13 caravelas e mais de 1.500 homens. 13 caravelas eram as embarcações mais importantes da época, navios conduzidos a velas. E vinha junto com nessas caravelas mais de 1.500 homens. Entre esses homens vinha marinheiros, soldados, navegantes, comerciantes e padres. Padres porque nessa época aí que a gente está falando, a Europa era muito religiosa e tudo que se fazia tinha padre pelo meio. Então eles saíram lá de Portugal no dia 9 de março de 1500 com destino a Calicut, na Índia. Quando foi no dia 22 de abril de 1500, eles, durante essa viagem, avistaram um monte. Avistaram de longe um monte, tanto que dizem que um dos marinheiros gritou, né, em voz alta: "Comandante, terra à vista!" Quer dizer, avistaram a terra e avistaram principalmente esse monte, ao qual eles deram o nome de Monte Pascoal, porque era uma época de Páscoa. Então ficaram ali, provavelmente se aproximaram, né, da praia e ficaram ali nas caravelas olhando para o continente, para a terra, né? Provavelmente os indígenas, os nativos se aproximaram também admirados com tudo aquilo que eles estavam vendo, né? De forma que ficaram ali e quando foi no dia 24 de abril, 2 dias depois, aportaram em um local que recebeu o nome de Porto Seguro, que fica lá na Bahia. Hoje é a cidade, nesse local tem uma cidade chamada Santa Cruz de Cabralha, lá no estado da Bahia. Ficaram por ali. Quando foi no dia 26 de abril, Frei Henrique Soares de Coimbra rezou uma primeira missa. Como falei para vocês, tudo que eles faziam na época tinha padre pelo meio e sempre iniciava tudo com a celebração de missa. Então essa primeira missa foi celebrada no dia 26 de abril, ficaram por ali, né? Uma quantidade de caravelas seguiu viagem para Calicut e as outras ficaram ali,
né? Quando foi no dia 1º de maio, foi celebrado uma segunda missa, ali também naquele local. O Pedro Álvares Cabral tomou posse da terra em nome de Portugal e o Brasil tornou-se colônia daquele país. O escrivão da caravela, o escrivão da esquadra, o escrivão era uma espécie de jornalista que acompanhava ali, escrevendo tudo que se passava, né? Para que ficasse registrado tudo ali. E então ele vinha nessa viagem também, e ele então resolveu escrever uma carta ao rei de Portugal, relatando a viagem, dizendo tudo o que tinha acontecido durante a viagem e descrevendo também os povos nativos que eles tinham encontrado por ali. Então, os portugueses batizaram essa terra de Ilha de Veracruz, porque eles acreditaram que, pensaram na época que era uma ilha. Depois de um certo tempo, eles perceberam que não era uma ilha, que se tratava de um continente. Então mudaram o nome, deram o nome de Terra de Santa Cruz e finalmente Brasil. Deram esse nome Brasil, porque aqui tinha uma grande quantidade de pau-brasil, que era uma madeira que se extraía uma tinta vermelha, muito usada na Europa para tingir roupas e outras coisas, para pintar, né? Usava muita tinta dessa madeira pau-brasil que tinha aqui em grande quantidade e que já era conhecida, porque lá na Europa tinha também o pau-brasil, tá bom? Então ficamos por aqui, vamos fazer um exercício e depois a gente dá continuidade.